Olá, a BitCiência está de volta. E nesta edição vamos falar de uma das maiores discussões da sociedade brasileira nos últimos anos, a presença do negro nas universidades do país. Ou melhor, Dani, presença não, a ausência, como tão bem perguntou a estudante de jornalismo, nossa amiga Helena Wesley, em sua reportagem premiada Onde Estão Eles? Essa fica com o nosso comentarista, João Pedro. É isso aí, Dani. Para começar, vamos lembrar que este debate não se limita a encontrar afrodescendentes nas universidades. Há uma outra questão muito importante para a BIT, especialmente neste mês de maio, quando a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, completa 125 anos. A questão é, se os negros estão ausentes nas universidades, como que estarão presentes no desenvolvimento da ciência e tecnologia? Este é um tema amplo e complexo. Nós não pretendemos esgotar esse assunto, mas vamos discutir isso aqui já na BIT Ciência. Vamos sim, João Pedro. Este é mais um debate do qual a BIT quer muito participar. Como já tem participado de várias outras discussões. Por exemplo, a onipresença do computador no nosso cotidiano. Nessa edição, vamos tratar da computação em nuvem, aquela que parece ser a solução para algo que tem dado muita dor de cabeça, tanto para o cidadão comum como para as grandes empresas. Como guardar os arquivos sem o risco deles sumirem do computador? Essas e outras reportagens você vai ver agora na BIT Ciência. A revista eletrônica de divulgação científica da UF, que conta com o apoio fundamental da FAPERJ, a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. E você sabe, esta edição e também os quadros e matérias dos programas anteriores estão no nosso site, que é www.bitciencia.uf.br. E você pode curtir a BIT no Facebook e nos seguir no Twitter. Nos dar sugestões e opiniões. A BIT Ciência está no ar. E começamos este primeiro bloco citando Lázaro Cunha, coordenador da Oguntec, que é um programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras lá na Bahia. Em artigo escrito em 2009, ele destacou o seguinte: a presença de uma visão eurocêntrica no ensino de ciências contribui para afastar os afrodescendentes das carreiras científicas. Mas onde começa essa história? Você pode falar um pouco para nós, João Pedro? Posso sim. Esta história não é recente e já passou a hora de ser mudada. Um caminho importante para que isso aconteça é o debate na sociedade. Em outras palavras, não aceitar como verdade ou algo natural tudo aquilo que nos passam. E aí, a própria ciência tem um papel fundamental, a de recuperar o que de fato aconteceu. Um instrumento que pode ajudar muito, em especial o cidadão comum, está cada vez mais ao alcance de todos: a internet. Muitas pessoas não sabem, mas os negros foram responsáveis por grandes invenções científicas, como o ar-condicionado, o banco de sangue nos hospitais e o elevador, por exemplo. No site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que foi criado em 2003, nós vemos um grande foco nos movimentos culturais, mas pouca ênfase na representatividade dos negros no mundo científico e tecnológico. Boas opções para quem quer saber mais e debater as questões raciais são os sites das organizações não governamentais. O Instituto Feira Preta, por exemplo, abre espaço para a cultura negra e a igualdade na ciência e na educação. Vale a pena conferir também o portal do programa Educafro, que oferece oportunidades de ensino a afrodescendentes e carentes. E o pessoal da universidade, o que pensa sobre o tema? Acho que cota devia ser uma política afirmativa social, não racial. Na verdade, eu acho que a questão do debate da cota tem que ser um debate social também. Acho que tem desde envolvido a que boa parte da juventude brasileira não entra na universidade. Então eu também acho que é positivo porque está entrando estudantes da rede pública, está mudando a composição social da universidade, mas não pode ser também um debate só social, porque também tem um debate racial envolvido nos negros terem pouco acesso à universidade, à justiça, a juventude negra que tem menos acesso à universidade é que é mais encarcerada no Brasil. Então acho que também tem uma correção histórica, tanto racial quanto social, que precisa ser levada em conta. Eu acho que as cotas raciais são importantes para incentivar o convívio com as minorias dentro da universidade. Eu acho que isso é uma atitude totalmente assistencialista, né? Não que ela seja ruim, mas eu acho que no intuito dela ela falha porque tenta erradicar falhas do passado que não são justificativas para o presente. Olha, a minha opinião é meio clichê, mas eu não concordo muito não, que eu acho que, como eu falei, as cotas raciais são importantes para incentivar o convívio com as minorias dentro da universidade.
implantar cotas numa faculdade é um exemplo de preconceito. Eu acho que é o maior exemplo de preconceito. Eu acho que você diz que o negro não tem capacidade de passar por sua própria capacidade de fazer um vestibular como qualquer outra pessoa. Ele falou que não entrou pelas cotas na universidade. Por quê? Porque meus pais me deram uma formação de qualidade num colégio particular. Eu passei por métodos próprios, competindo igualmente com todo mundo, tirando os cotistas, né, óbvio. Você se sentiu prejudicado, por exemplo, no vestibular? Não, de maneira nenhuma. Acho que gente que reclama de cotas é porque não tem capacidade mesmo de passar, entendeu? Não tem confiança em si. Prejudicou um pouco, né? Ficou mais difícil de entrar. Quantos negros tem na sua sala atualmente? Na minha sala? São poucos. Tem bastante, eu acho que seria uma porcentagem bem igualitária, assim. Pelo que eu vi, assim, na primeira semana, né, ainda, muita gente não veio e tal, mas tem bastante, não é pouca coisa, não. Acho que tem uns 4. Na minha turma eu não vi nenhum. Você conhece cotistas aqui da faculdade? Formalmente não, assim, nunca conheci algum negro que se apresentasse como cotista. Então, se tiver, eu realmente desconheço. Na faculdade em geral, na universidade em geral, eu conheci uns 3, assim, 4, máximo. No mês passado, 2 professores da UF divulgaram uma pesquisa que aponta que os alunos cotistas têm rendimento inferior de 9,3% na média de notas, se comparados com os demais estudantes. Mas, de acordo com os próprios pesquisadores, o número não precisa ser levado em conta, já que não supera os ganhos sociais da lei de cotas, que já prevê reserva obrigatória de 50% das vagas nas universidades federais em até 4 anos. A pesquisa dos professores e a diversidade de opiniões reflete o debate que a universidade vive desde o início das cotas e que se acentuou com a recente aprovação da Lei 12.711. Mas o que nem todos sabem é que esta lei contou também com a participação ativa de alunos da Federal Fluminense, que criaram o Fórum de Cotas, um dos responsáveis pela exigência da aplicação imediata da lei. O Fórum de Cotas foi criado por diversos coletivos, que participam do movimento estudantil da UF, que tem uma sensibilidade maior em relação ao ingresso, dos negros, e não só dos negros, daqueles que sempre historicamente tiveram a margem, marginalizados do acesso à universidade. O nosso Congresso Nacional ele aprovou ano passado uma lei, que é a Lei 12.711, que é a lei que prevê cotas, reserva de vagas nas universidades federais. A maioria das universidades federais já haviam implementado cotas, mas muitas ainda, como a nossa UF, não tinha aderido a essa política de ação afirmativa. Então, com o advento dessa lei, nós militantes no movimento estudantil, nos organizamos e fizemos essa proposição, que é um projeto de resolução que prevê, como já está na UFRJ, na Unirio, na Rural aqui do Rio de Janeiro, a aplicação imediata dessa lei, que prevê metade das vagas destinadas para estudantes de escola pública e dentro desse universo um corte racial. Bom, e a minha opinião sobre a questão das cotas é que elas devam existir no âmbito social e não apenas no aspecto racial. Porque eu não acho justo que, por exemplo, uma pessoa que é de etnia branca, mas vem de uma família pobre, tenha chances a menos de entrar numa universidade do que uma pessoa negra. Eu acho que a cota ela pode até atender a um interesse momentâneo, dar uma impressão de igualdade de oportunidades, mas eu acho que a médio prazo ela não resolve o problema. Eu acho que a conduta correta é se o Estado resolver se investir na educação pública desde o ensino básico, passando pelo ensino médio e pela universidade. Eu acho que isso sim reduziria a discriminação racial nas escolas brasileiras. Só que isso custa caro, então é preferível tomar uma medida demagógica como essa do que investir pesado em educação. Essas e outras questões foram apuradas na matéria Onde Estão Eles, da aluna Helena Wesley. A reportagem acabou de conquistar o 3º lugar no primeiro prêmio de reportagem do Controvérsias, evento anual do Departamento de Comunicação Social da UF, que põe em contato direto alunos e jornalistas profissionais.
É uma matéria que a gente percebe que há um esforço grande do repórter ou da repórter em pesquisar as várias opiniões sobre um assunto controvertido, que é essa questão da presença dos estudantes negros nas universidades brasileiras. Então, o jornalismo é fundamental você ter o contraditório, você ter pessoas, né, uma matéria que reflita opiniões distintas sobre o mesmo assunto. Isso ela cumpriu muito bem, por isso ela mereceu do júri, né, o 3º lugar. Talvez as pessoas não tenham todas as informações que foram divulgadas, então achei uma iniciativa muito positiva por parte do jornal. Eu acho que o racismo ainda existe, a gente tem comprovação disso, e eu acho que os dias eles são instituídos justamente para isso, para conscientizar as pessoas de que o preconceito existe e que a gente precisa combatê-lo, cada um na sua função. Que tipo de benefício você acha que isso vai trazer para os alunos, para os negros, para os índios, inclusive para os brancos aqui do IACS e de toda a UF? Bom, eu acho que para os negros em particular, as pessoas têm que compreender que é direito delas estar aqui, seja por meio das cotas ou não. E essa constatação eu tirei quando eu percebi que eu era a única negra da minha turma, porque eu não era a favor das cotas raciais quando eu entrei na UF. E eu cheguei e procurei, cadê os negros? E fui no bandejão e contei no dedo quantos tinham. E a maioria era tudo intercambista da África. E você pensa, nossa, num país em que a população negra e parda é a maioria, tem alguma coisa errada de eles não estarem aqui. Mas como jornalista e para o Casarão, não é meu dever convencer ninguém, persuadir ninguém. Eu acho que o meu dever é informar, é fazer com que as pessoas percebam estatisticamente que não foi só uma impressão minha, que sim, não há negros na universidade, assim como não há negros em altos cargos públicos, a mesma coisa com os indígenas. E eu quero que eles se perguntem também, onde estão eles? A Helena fez uma matéria incrível, com certeza será uma excelente profissional. Quem quiser ver a matéria completa pode acessar o site www.jornalocasarão.com. Esse é o novo site do Jornal Casarão, que ressurgiu em 2012 graças à iniciativa de um grupo de alunos, que agora conta com a orientação da professora Carla Baiense. Lembrando que o site foi desenvolvido pela Drops, a agência de publicidade da comunicação social da UF. Dê uma conferida, pois com certeza você vai gostar. E por falar em grande reportagem, vamos conferir agora que trata de um assunto bem preocupante. E que afeta vários locais de Niterói, que é o péssimo estado das árvores das ruas. O caso mais grave está em Pendotiba, um bairro próximo à região oceânica da cidade, onde há suspeita de que as árvores estão sendo envenenadas. Vamos ver? No bairro de Pendotiba, no município de Niterói, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, a Delegacia de Meio Ambiente está investigando árvores centenárias que possivelmente foram envenenadas. Segundo o relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foram constatadas as substâncias químicas randon e arsenal, que aparecem no solo como possíveis agentes do envenenamento. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente está investigando quem são os culpados. A legislação, existem duas legislações mais fortes, né, sobre o assunto. Uma delas é chamada Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, ela não tem uma tipificação desse caso, que ela fala, a Lei de Crimes Ambientais, em derrubada de vegetação em unidade de conservação. Ela também vai falar de árvores, supressão de vegetação, mais primária e secundária, ou seja, essa vegetação que a Lei de Crimes Ambientais, de um modo geral, está trabalhando é aquela que está sob um regime de proteção. A verdade é que essas árvores, elas não estão em APP, elas não estão em unidade de conservação, ou seja, as duas principais políticas preservacionistas do Brasil, unidade de conservação e áreas de preservação permanente, essas árvores não estão em nenhuma nem em outra. Elas estão no espaço urbano. Isso não significa que elas não estão sob proteção. As penas para crimes ambientais podem variar. Pode chegar até R$25 mil em multas ou até mesmo 1 ano de reclusão. Um modelo de uma sociedade urbana é também aquele modelo que a pessoa, por exemplo, chega no seu bairro e cimenta o quintal porque considera que a terra é uma coisa do interior, ou que é uma coisa que seria uma ausência de aproveitamento, né, do seu terreno, né? Então a gente tem uma cultura que é uma cultura voltada à hipermeabilização do solo.
Daí, eventualmente, alguém que acha que está no direito de envenenar uma árvore, e porque vai atingir seu muro, ou que eventualmente vai cair sobre a casa e vai lhe dar um prejuízo material. Ora, isso é muito simples. Se uma árvore, de fato, em um espaço urbano, ela estiver causando ameaça ao imóvel, basta entrar em contato com a secretaria, que essa secretaria deverá promover o corte da árvore ou a contenção daquela ameaça. A árvore no espaço urbano, ela cumpre um determinado objetivo. Na contramão dos crimes ambientais, professores e alunos da UF resolveram trabalhar a educação voltada para o meio ambiente. Orientados pela pesquisadora Jane Garcia, eles fazem atividades de campo e de conscientização para um mundo mais sustentável. A árvore é verde porque ela faz fotossíntese, né? Então quando você percebe que uma pessoa não está bem, porque ela não está com sua vitalidade completa, com sua forma viçosa, né? Com sua aparência bem apresentada, então você percebe que alguma coisa não está bem. Pode você ter tido ações involuntárias ou voluntárias que levem a planta a apresentar uma característica diferente do normal. E isso a gente pode observar na avaliação visual. As pessoas foram se agregando e foram modificando o seu espaço, né? E às vezes se esquece, né, que aquela árvore que está ali incomodando, caindo folha em cima do meu carro, do meu telhado, ela está ali prestando um serviço, né? Que se ela não tivesse ali, ele teria calor, né? Estaria muito mais quente, né? Se aquela calçada não tivesse não tivesse aquela pracinha ou aquele canteiro, aquela chuva não estaria infiltrando ali, estaria alagando, estaria invadindo a casa de conforto dele, entendeu? Então eu acho que a questão da educação ambiental e a questão da urbanização da cidade é uma questão que tem que mudar na raiz mesmo do pensamento, né? Daquilo que o homem vê como o espaço dele, né? Que ele não é dono daquele espaço, sim, ele está usando. Acho que é importante nós, como sociedade, fiscalizar o poder público e a sociedade em si. Porque para você remover uma árvore, você precisa de uma autorização ambiental, você precisa de uma autorização do INEA, se a árvore for nativa, você precisa de uma autorização da prefeitura, se ela for exótica. Então a gente tem que estar alerta a esses passos também, né? E não só criticar e cobrar, fiscalizar de fato. Esse alerta é importante. É preciso não confundir o lixo que o homem produz com as folhas que caem sobre a calçada. Vamos varrer essas folhas, claro, mas sem esquecer o quanto uma árvore arborizada é fundamental para um clima quente como o de Niterói. Isso e também outros benefícios, como o ar mais puro, a absorção da água das chuvas, a vida dos passarinhos, enfim. Se você não plantou ainda uma árvore, ajude pelo menos a preservá-las. E agora vamos falar de outro problema grave que também vem causando enormes prejuízos para o Brasil. Trata-se da biopirataria, que infelizmente é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo. Para variar, com poucos ganhando muito e muitos nem sabendo que coisa é essa. Biopirataria, o que é isso? É uma forma de exploração que afeta a nossa biodiversidade e as comunidades tradicionais. Vamos entender melhor essa história? O Rio de Janeiro é conhecido por suas praias e belezas naturais. A cidade é o principal destino turístico na América Latina. Mas o sucesso não é só dos cariocas. Com a Copa do Mundo, que será sediada no país em 2014, o Brasil será um dos locais mais procurados em todo o mundo. Inspirado em nossa diversidade, o novo mascote nomeado Fuleco, União de Futebol e Ecologia, é o conhecido tatu-bola. Enquanto ganha fama mundialmente, sua espécie sofre com risco de extinção, que é causado não só pela degradação ambiental, como também pela biopirataria. O professor de Geociências da Universidade Federal Fluminense, Flávio Nascimento, explica mais sobre o tema. A biopirataria nós podemos entender como sendo um sequestro, rapto, roubo ou extorsão, quer dizer, uma tomada de todos os recursos naturais que são patrimônio do povo, né? E por pensar desse modo, quando se produz a biopirataria, quando ela acontece, você também está tirando do povo a sua própria riqueza. Disfarçados de turistas, pesquisadores ou religiosos, os biopiratas fazem suas coletas ilegais. A mercadoria sai do país pelos portos e aeroportos na bagagem dos piratas. Os laboratórios patenteiam as substâncias provenientes dos animais e plantas. O prejuízo fica para as comunidades tradicionais e os indígenas, que não podem receber royalties sobre os recursos. Thaís Nunes é estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Ela criou o blog Ecoando, para esclarecer questões ecológicas.
A blogueira comenta sobre os danos da biopirataria. Terceira atividade mais ilícita do mundo, ela só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. No Brasil, os lucros que a biopirataria dá para o mundo correspondem a 10%. Uma das formas que o governo brasileiro encontrou para combater a biopirataria foi através do projeto Aldeias Vigilantes. Esse projeto é um projeto informativo, ele visa conscientizar principalmente as aldeias indígenas a não passar essa informação e conhecimento para outros países, para a gente não acabar perdendo essa biodiversidade e todo o conhecimento que temos aqui no nosso país. O projeto Aldeias Vigilantes busca conscientizar a comunidade indígena da apropriação ilegal do conhecimento e dos recursos naturais. Existem diversos danos, né? Mas eu poderia dizer o seguinte, que as paisagens são patrimônios da humanidade, patrimônio das nações, por assim dizer, né? Cada país tem as suas paisagens, são patrimônios. E a biodiversidade faz parte desse patrimônio, né? A sociedade precisa se engajar mais na decisão política para que a biopirataria, dentre muitos outros problemas que existem no Brasil, já que é o nosso caso que estamos exemplificando, seja realmente discutido mais seriamente, porque é um problema muito significativo em nível nacional e que merece a devida atenção, mas que infelizmente ainda não tem a devida atenção. Em termos de fronteiras, eu acho que seria uma medida bem interessante, nós poderíamos fortalecer mais nossas fronteiras, aquelas vigiadas e as não vigiadas especialmente, né? Nós poderíamos também trabalhar do ponto de vista de uma conscientização política para chegar numa educação ambiental de um modo mais amplo. O tema é complexo e não é fácil encontrar quem realmente entenda tudo que envolve a biopirataria. Entre os pesquisadores mais respeitados do mundo, segundo o professor Fernando, está a indiana Vandana Shiva. Ela foi uma das estrelas da Rio+20 que aconteceu em junho do ano passado. A presença da ambientalista lotou o Seminário Internacional da Biopirataria. Vandana, entre outras colocações, afirmou categoricamente que a biopirataria, na verdade, começou com a colonização, ou seja, tem mais de 500 anos, o que, para ela, confirma a urgência de medidas que impeçam a continuidade dos roubos das riquezas naturais do país. Enquanto as autoridades não se dedicam a desenvolver uma legislação adequada para combater o problema, cabe à população manter a discussão sobre a biopirataria viva na sociedade e pressionar os políticos a se comprometerem efetivamente com a questão. O nosso hino já anuncia que o país é gigante pela própria natureza e, de fato, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Temos que nos assegurar que nosso futuro espelhe essa grandeza. Cuidar dessa imensa riqueza é dever de todos os brasileiros. O Brasil tendo suas riquezas levadas para o exterior não parece uma novidade, mas a informação e o esclarecimento continuam sendo importantes para tentar acabar com esse crime. E nós voltamos no próximo bloco para falar de tecnologia. Como anunciamos no início, o assunto é computação em nuvem. Nuvem? Nuvem sim, só que essas não vão ficar cheias e desabar em nós. Nuvem, nesse caso, é um lugar especial para armazenar dados. Ou arquivos, como a gente costuma falar. Continue com a Bits. Uma livraria cuja reformulação foi pensada nos ideais de sustentabilidade e que segue o programa Recicle Ideias, cuja editora é a primeira no Brasil a receber o selo Carbono Zero, que oferece títulos que vão além do acadêmico, passando por uma gama de outros gêneros. E ainda abre as portas para o lançamento de livros de escritores de todo o Brasil, que possuem um espaço inteiramente projetado para o público infantil, e lindos e confortáveis sofás e estantes que te fazem querer ficar ali o dia inteiro. Ainda, para lhe dar o máximo de conforto, oferece conexão wireless gratuita e um delicioso cafezinho. Imaginou? Pois ela agora existe, está pertinho de você. Livraria Icaraí, um novo espaço para a cultura em Niterói. Venha conhecer você também. Rua Miguel de Frias, número 9, Icaraí. A BitCiência de hoje vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa nova tecnologia que está revolucionando a maneira de armazenar dados no computador.
o cloud computing, também conhecido no Brasil como computação em nuvem. Mas nem todo mundo está acostumado com esse novo sistema. Você pode estar usando programas que utilizam cloud computing sem saber. Se você já fez alguma busca no Google, já utilizou o Gmail, já compartilhou arquivos pelo Dropbox ou até mesmo assistiu filmes pelo Netflix, você sabe do que estamos falando. Com o armazenamento de dados através da internet, os serviços podem ser acessados em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade da instalação de softwares e armazenamentos no dispositivo. É como se os dados estivessem pairando em uma nuvem à sua volta, podendo ser acessados pelo smartphone, pelo computador ou pelos tablets. Basta ter acesso à internet. Com a nuvem, você deixa de guardar os dados em um HD caseiro e passa a guardá-los em um lugar mais adequado. O serviço acaba sendo mais barato tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Além disso, enquanto seu computador pode quebrar a qualquer momento e seus dados se perderem, a computação em nuvem permite que esse risco seja mínimo, pois possuem backups e estruturas muito mais resistentes. Conversamos com Fabrício de Oliveira, mestrando da UF em Computação em Alto Desempenho, que nos explicou um pouco mais sobre o sistema de nuvem. Computação em nuvem é a tendência que utiliza ideias antigas com tecnologia nova. A ideia central é fornecer computação sob demanda. Ou seja, fazendo uma analogia com energia elétrica, é como se você pagasse por quanto você consumisse de computação ou processamento. Em abril do ano passado, a americana Katie McCaffrey teve seu iPhone furtado em um cruzeiro para a Disney. Entretanto, o ladrão começou a tirar fotos pessoais com o aparelho. Através do iCloud, essas fotos iam diretamente para o computador da americana, que montou um álbum no Facebook batizado de As Aventuras de um iPhone Roubado. Pelas imagens, ela descobriu que ele era funcionário do cruzeiro e a Disney tomou as devidas providências. Especialistas consideram a computação em nuvem o início de uma nova era digital. Em entrevista ao Jornal da Globo, o presidente da Google, Eric Schmidt, declarou acreditar que em um futuro próximo, os computadores domésticos utilizarão somente essa forma de armazenar dados e baixar programas. Fabrício de Oliveira também acredita nessa teoria. A perspectiva é muito boa, porque o que acontece? A computação em nuvem, assim como a maioria dos produtos que existem no mercado, ela está voltada na economia de escala. Ou seja, é mais barato, pelo menos para a maioria das empresas, é mais barato pagar pelo serviço, terceirizar a infraestrutura do que ter na própria empresa. Então, além desse benefício, né, esse acho que é o principal benefício da computação em nuvem, né, demonstra que provavelmente o futuro só vai aumentar. Hoje mesmo, se você olhar, a maioria dos serviços que tem na internet, como o Gmail, o Google Docs e boa parte dos serviços, Netflix, é tudo baseado na computação em nuvem. No Brasil, o sistema em nuvem ainda é bastante recente e precisa evoluir. A dificuldade do acesso à internet de velocidade rápida, os altos custos e até mesmo a falta de informação sobre essa nova tecnologia são fatores agravantes para que esse sistema ainda não seja muito utilizado no país. A computação em nuvem, existe um certo preconceito, existe ainda justamente pelo fato da nuvem. A ideia central da nuvem é um conjunto de servidores que você não sabe onde está localizado. Então, essa preocupação com o conteúdo, com os dados, né, onde os dados vão estar, se os dados realmente vão estar seguros, eu acho que é muito comum, né, e principalmente do Brasil eu vejo muito das empresas. Então, acho que é por isso que tem uma certa resistência as empresas a aderirem aos serviços de computação de nuvens públicas. Mas, segundo o Instituto Gartner, líder mundial em pesquisas de tecnologia da informação e consultoria empresarial, em 3 anos, a computação em nuvem estará em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, chegando a 90%. O Instituto acredita que o uso da nuvem será intensificado à medida que os usuários aprendam a utilizá-lo. E você, já acessou sua nuvem hoje? Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Cria meu website, fazer minha homepage. Esse é o resultado da combinação ciência e tecnologia. O problema é criado e motiva a busca por solução. Vamos lembrar um pouco como é isso, João Pedro? Vamos sim, Gustavo. Como se diz por aí, recordar é viver. No caso dos nossos arquivos, quem tem menos de 20 anos talvez nem conheça o disquete, que começou a ser comercializado em 1971, ou seja, há 42 anos. Sabe quanto cabia de arquivo nos primeiros disquetes? 80 KB, mas logo ele chegou aos 720 KB e depois 1,44 MB, como este aqui, que foi um dos mais populares. Só que a euforia de conseguir guardar os arquivos fora do computador logo também significou um problema.
Estes disquetes foram responsáveis pela transmissão dos primeiros vírus de computador, o que aconteceu no fim dos anos 80. Este vírus foi batizado com o nome de ping-pong. Valeu, João Pedro. Bom, nós não temos saudade nenhuma dos disquetes, e é muito bom já poder contar com as nuvens, não é mesmo? Com certeza. É impressionante como a forma de armazenar dados foi mudando com o tempo. Verdade, mas o assunto agora é arte. E a arte combina com ciência. Com certeza. Uma das boas combinações está no Núcleo de Pesquisa Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A BITS foi lá e conferiu. Solta a matéria. A arte é mais do que quadros, exposições e esculturas. É também o espaço físico em que as obras estão localizadas. Para mostrar o que é um museu e qual é a sua influência na sociedade contemporânea, o grupo de pesquisa Núcleo Experimental de Educação e Arte, que conta com incentivo e apoio da Universidade Federal Fluminense, debate a relação entre produção artística contemporânea e moderna. O grupo é formado por educadores, artistas e produtores culturais que visam tornar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro um lugar de criação coletiva. Bom, o Núcleo Experimental de Educação e Arte é parte do meu campo de pesquisa, tanto como um projeto de pesquisa, como também um grupo de pesquisa que eu estou também trazendo. O que ele envolve? Por exemplo, a questão de experimental em educação e arte, inverte a questão da arte e educação para ser núcleo experimental em educação e núcleo experimental em arte, dentro de uma instituição pública, o Museu de Arte Moderna. O meu campo de estudo é exatamente estudar as mudanças das práticas artísticas, as mudanças no seu campo interpretativo, no campo relacional, e como a pedagogia, como um caso o Paulo Freire, a pedagogia crítica, ela está encarnando os instrumentos dessas mudanças. O projeto realiza atividades durante o ano com programações mensais através da promoção de palestras, seminários, debates e oficinas que exploram diversas perspectivas e visões sobre arte, museu e sociedade no mundo de hoje. Entre os temas abordados em um diálogo organizado pelo Núcleo está a reconfiguração de arte em público, que questiona as zonas críticas entre ética, estética e pedagogia. No mundo atual, a arte se dissemina para além dos muros do museu, dos centros culturais. Na verdade, ela sempre esteve disseminada, mas a arte erudita hoje, ela reconhece um pouco mais essa condição, digamos, disseminada e espalhada pela cultura da experiência estética. Portanto, nós podemos hoje, graças ao fato de que nos libertamos de alguns pressupostos, na verdade, um pouco ingênuos a respeito da arte como o que se dá em determinados lugares especialmente concebidos para tal, como o museu, a galeria, com toda a legitimação de um circuito, um sistema de arte. Graças ao fato de termos nos libertado um pouco disso, a gente pode recolocar a questão de onde está a arte e o que é a arte hoje. Todo último sábado do mês, o Núcleo de Pesquisa promove o Encontro Multissensorial, um programa de acessibilidade que realiza experiências voltadas para pessoas com deficiência visual, possibilitando que esse grupo vivencie a arte através de outros sentidos, como a audição, o tato, o paladar e o olfato. E tinha lá na Casa França Brasil uma obra da Eurídice que é um penetrável, que é uma obra ambiental, que é chamado Éden, onde as pessoas tiram o sapato e andam, pisam em água, pisam em palha, bem o espírito dos anos 60 da obra. E o Hélio de Sica, ele fala do aparecimento do suprassensorial. Então, nesse discurso, o Hélio de Sica fala de uma obra de arte não ficar apenas retida numa experiência contemplativa retiniana. Assim surgiu a dimensão multissensorial para a recepção da arte. O que significa multissensorial? Significa que uma prática de recepção e interpretação de uma obra de arte não é só a contemplação, mas é o tátil, né? É a conversa, é o cheiro, é o espaço, e daí a gente tem um trabalho de pesquisa que é ampliar o conceito de acessibilidade para cegos, através do encontro entre cegos e não cegos, e também trazendo práticas da arte e contemporânea, partes interpretativas que criem fóruns e diálogos
compartilhando as experiências no museu, no jardim e nas exposições. Para conferir a programação, acesse o site do projeto, nucleoexperimental.fios.wordpress.com. Bacana, não? E este é um programão. Conhecer as atividades do MAN, que fica na Avenida Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. O museu fica aberto de terça-feira a domingo. Para conferir sua programação, o melhor é entrar no site, que é manrio.org.br. E a Bits dessa edição chega ao fim, mas você pode acompanhar a gente pelo site, rever a matéria que gostou e compartilhar, seja no Facebook ou no Twitter. Também estão no nosso site e no Facebook as fotos dos bastidores dessa e das outras edições. Além de pesquisas onde sua participação é muito importante. Entre lá e marque sua posição sobre alguns dos debates que fazem parte do universo da ciência e tecnologia hoje. Vai ser ótimo poder discutir o que você pensa. Te esperamos! Esperamos mesmo, inclusive adiantando algumas novidades das próximas edições. Mas só contamos lá no site, ok? Até a próxima! Tchau! Tchau!